Meus amados irmãos do programa Família Debaixo da Graça, da Rádio Libertadora, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Sara, a paz do Senhor, irmão Robson. Deus continue vos abençoando, vocês que estão à frente deste programa que é veículo, que é canal de muita bênção para muitas famílias. Hoje eu quero trazer algo da parte de Deus para os corações de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse instante. Quero trazer alguns conselhos bíblicos para um bom relacionamento no casamento. Por natureza, nós, seres humanos, somos um ser relacional. Nós precisamos de contato humano. É de nossa própria natureza buscar se relacionar, compartilhar afetos, conversar, trocar ideias, partilhar emoções, momentos. Essas relações, elas manifestam-se em várias esferas, no trabalho, na escola, na igreja, no social. São relacionamentos profissionais, relações entre pais e filhos, entre amigos, relações no ambiente familiar, relações amorosas e no casamento. Sim, o casamento é um lugar, é algo que envolve o relacionamento. Sobre esse último aspecto, eu preciso aqui dar uma ênfase maior, porque eu vou falar sobre relacionamento no casamento. No casamento, quanto mais estreito e positivo for a conexão entre os cônjuges, melhor e mais intenso será a convivência dos dois. É bem verdade que ter um relacionamento saudável no casamento não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Até porque, infelizmente, muitas realidades no casamento hoje pessoas que estão casadas, mas que parecem viver como viúvos, porque não é fácil se relacionar a dois. Estamos falando de dois mundos diferentes que se encontram e que buscam conviver em comum acordo, apesar de todas as diferenças que existem. Também porque as relações, elas são construídas, e para se construir casamentos sólidos, é preciso construir bons hábitos. Para construir casamentos sólidos, é preciso construir bons hábitos. Como vai dar certo se não se está fazendo a coisa certa? Então eu repito, eu falei que não é fácil. No entanto, acrescento, fácil não quer dizer que não seja possível. É doloroso, mas é possível construir bons hábitos para se ter um bom relacionamento no casamento. E no final, você vai ver que vai valer a pena seguir o que a palavra de Deus traz para um bom relacionamento no casamento. Meu irmão Robson, irmã Sara, eu trouxe um texto bíblico da palavra de Deus. E a partir desse texto, eu quero extrair aqui alguns conselhos, algumas orientações de Deus para o bom relacionamento no casamento. Eu gostaria que você, amado ouvinte, que está aí em casa, que está no seu trabalho, onde você estiver agora, pudesse abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos e trazer estas orientações. Eu sei que a carta de Paulo aos Efésios e o texto que nós vamos ler, ele é doutrinário, tem a ver com a igreja de um modo geral, tem a ver com o cristão em si, de modo individual, mas sem fugir à hermenêutica. Eu sei que isso é possível, sim, fazer uma aplicação ao casamento, pois, como o próprio Senhor falou, não somos mais dois, mas um só, e essas orientações de Paulo, com certeza também são válidas para o casamento. Então, em Efésios 4, primeiro detalhe que eu quero trazer aqui é a verdade do casamento. A verdade deve ser uma supremacia, uma virtude que deve se sobressair entre todas as demais que possamos imaginar. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, está escrito assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade
cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. No relacionamento deve-se preservar e valorizar a verdade. Deixar de lado a mentira, deixar de lado o engano, deixar de lado a falsidade e se ressaltar a verdade. E isso é válido no casamento. O casamento que preserva e que valoriza a verdade é um casamento amadurecido, é um casamento que está fortalecido e que, apesar da verdade trazerem dores momentâneas, trazer um certo desconforto momentâneo, mas ainda assim a verdade ela deve ser valorizada. Bons relacionamentos são relacionamentos que preservam, que colocam em destaque a verdade, e isso é válido dentro de um casamento. Dentro de um casamento deve-se colocar em destaque a verdade e deixar de lado a mentira e o engano. Segundo, em um relacionamento pode até irar, pode até ficar aborrecido, pode até ficar chateado, mas jamais dar lugar ao pecado. Versículo 26, irai-vos e não pequeis. Versículo 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. E no versículo 29 ele vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. É natural que em um relacionamento haja a discordância, haja o aborrecimento, vez e outra alguém, um dos cônjuges, fique irado com algo, mas nunca se deve dar espaço para o pecado. Seja qual for a manifestação do pecado, não permita que isso aconteça, porque você está aborrecido, porque você ficou chateado com o seu cônjuge, e aí você está querendo abrir espaço para o pecado. E muitas vezes essa expressão do pecado acontece tanto em qualquer outra manifestação material, mas principalmente na fala. Perceba que Paulo está falando sobre o pecado da fala, lançar palavra torpe, lançar palavra que não dá graça, que não edifica, e às vezes, por algum momento, nós nos iramos dentro do nosso casamento, ficamos chateados com algo e abrimos a nossa boca, e o que sai de dentro de nós não promove graça, não promove edificação, mas pelo contrário, gera destruição, gera um caos ainda maior, gera uma crise ainda maior do que já está, daquela que já foi instalada, e você começa a perceber que o que você está falando não tem nada a ver mais com aquilo que devemos preservar dentro do casamento. Então, dentro de um bom relacionamento é preciso não abrir espaço para o pecado, nem pecados de fala. Uma palavra contrária, uma palavra de desânimo, uma palavra que coloca a pessoa para baixo, que desanima ela, que entristece, que magoa. Então precisamos reavaliar nossos posicionamentos dentro do casamento. Por mais que haja ira, por mais que se aborreça, mas não podemos dar lugar ao pecado. Terceiro, livrar-se daquilo que prejudica o seu relacionamento. Devemos jogar fora tudo aquilo que está prejudicando o relacionamento no seu casamento. No versículo de número 31 diz, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Versículo 32, antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A proposta do apóstolo Paulo é que lancemos fora, retire de nós a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, toda a malícia. Isso tudo prejudica o casamento.
esses pormenores, esses defeitos que existem dentro de nós como um pecadozinho de estimação que vamos alimentando cada vez mais, podem tomar proporções incontroláveis. Então, jogue fora o rancor, jogue fora a amargura, não permita que a cólera, que a gritaria, que a malícia, que a maldade, que a falsidade, que a mentira venha interromper o bom relacionamento no seu casamento. Mas antes, sede benignos, seja misericordioso, perdoe se necessário, assim como Deus nos tem perdoado em Cristo. Libere perdão, porque essa mágoa pode estar te maltratando por dentro. Esse rancor que você tem pelo seu cônjuge, que às vezes não consegue nem dormir com ele porque não o suporta mais, isso pode estar acontecendo porque você não conseguiu ainda liberar perdão. E talvez o Espírito Santo esteja falando com alguém nesse momento e lhe provocando, lhe inquietando, dizendo no seu ouvido, no seu coração: libere perdão no seu casamento. Seja qual for o pecado cometido pelo outro, seja qual tenha sido a ofensa, mas libere perdão. Libere perdão para ver o seu casamento restaurado. Libere perdão para ver Deus agir de maneira poderosa em seu casamento. E eu quero trazer aqui para encerrar um outro conselho, e esse é para a gente encerrar mesmo com chave de ouro. Nunca deixe faltar o amor. Sem amor, jamais se terá um relacionamento saudável. Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em Colossenses 13:14 está escrito: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. No versículo 4 ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Se você andar pelo caminho do amor, seu casamento não vai falhar. Se você andar no amor que Deus tem derramado em nossos corações, o seu casamento não vai fracassar. Por isso, valorize também o amor no seu casamento e você vai ver o quanto isso é importante para um relacionamento. Eu espero que Deus em Cristo Jesus continue abençoando o teu casamento. Entregue seu casamento nas mãos do Senhor. Ainda tem jeito, ainda tem solução. Aplique esses conselhos de Deus para a sua vida e você verá que o seu casamento nunca mais será o mesmo. Deus continue abençoando os casamentos.